Olá, boa tarde, alunos do oitavo ano. Sejam todos bem-vindos na nossa aula de empreendedorismo no curso Jovens Empreendedores Primeiros Passos. Dê boa tarde, professor, para os nossos alunos. Então, pessoal, muito boa tarde. É um imenso prazer estar aqui com vocês para mais uma aula de eletivas. Sensacional, professor. Bem-vindos ao nosso curso Jovens Empreendedores Primeiros Passos. Relembrando, pessoal, quem somos? Nós somos uma entidade privada sem fins lucrativos, criada em 1972 para dar apoio aos pequenos negócios de todo o país. O Sebrae, pessoal, estimula o empreendedorismo, possibilita a competitividade e a sustentabilidade dos empreendimentos de micro e pequeno porte. Algumas recomendações do nosso ambiente de estudo, lembrando que o protagonista dessa história, dessa jornada é você. Pegue seu lápis e caderno, faça seus comentários no chat, anotem as dúvidas de vocês e façam perguntas no final. Nós vamos precisar de foco, atenção, participação e aplicação desse conteúdo na vida de vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, recapitulando, no nosso último encontro, nós conhecemos a segunda etapa do projeto piloto com o tema meio ambiente, no qual vocês definiram o problema ou a necessidade principal e definiram uma solução. Eu acredito que vocês lembram disso. E para continuar a nossa jornada empreendedoras, vem com a gente para a gente falar sobre a terceira etapa do nosso projeto. Nesse encontro, pessoal, nós vamos continuar a praticar as fases de elaboração do projeto piloto como tema central, que nós definimos como o meio ambiente. Nesse encontro, nós vamos estimular os seguintes aspectos dos comportamentos empreendedores: a busca de oportunidade e iniciativa, o planejamento e monitoramento sistemático, o estabelecimento de metas, o comprometimento e a persistência. Na busca de oportunidade, para a gente relembrar, é o momento da gente aproveitar as oportunidades e colocar as ideias em prática, antes de ser forçado por qualquer situação. No planejamento e monitoramento sistemático, é pensar, definir e se organizar, realizar as etapas que precisam ser seguidas para alcançar as metas estabelecidas. Conforme realiza as etapas planejadas, acompanhe se algo precisa ser alterado. No estabelecimento de metas, é o momento que a gente define o que pretende alcançar para ter uma direção a seguir. No comprometimento, a gente demonstra responsabilidade e dedica-se na busca do melhor resultado possível para a atividade que estiver realizando. Mas antes de falarmos sobre o nosso encontro, vamos relembrar as etapas para a elaboração de um projeto. Na primeira etapa da elaboração do projeto, nós temos que ter a definição do projeto, o plano de trabalho, o andamento do projeto e o orçamento. E quais as perguntas que um projeto deve responder? Esse projeto, a gente tem que pensar nas seguintes perguntas: fazer para quem, o que fazer, por que fazer, como fazer, onde fazer, quando fazer, quem vai fazer e quanto vai custar. Agora que nós já relembramos as etapas de um projeto, vamos para a prática. Continuaremos com o nosso tema, o que é o meio ambiente. Vamos refletir sobre como cuidamos da natureza e de tudo que nela há. Principalmente pensar em como cuidar melhor do nosso planeta. Vem com a gente. Vamos, nesse momento, escutar uma música chamada Semente, do grupo Dear Pop Boys, que fala sobre a importância da conscientização das pessoas em relação aos problemas ambientais. Vem com a gente. Não importa a nação, nem a cor, religião, estamos na mesma guerra, então me estenda a sua mão. Nossas florestas, animais, todos sofrem sem saber. Já é hora de abrir os olhos, isso não pode acontecer. As águas e nossos rios já começam a secar. Problemas estão surgindo, o que era gelo hoje é mar. Mas você pode fazer tudo acontecer.
seguir em frente, porque só nós temos a solução, porque o mundo, a terra, pede socorro pra você. Se toda a população se unir num coração, ensinar nossas crianças, cuidar da terra com dedicação, porque o solo já está se abrindo, muitas casas vêm ao chão, e a fome chega de repente, você sente chegar a doer. Você pode fazer sua parte, plante uma semente ao chão, com certeza daqui pra frente um mundo novo vai florescer. É só você fazer valer, um exemplo ser, é caminhar para salvar, não importa o ser. Esta semente vou colocar na palma da sua mão, seguir em frente, porque só nós temos a solução, porque o mundo, a terra, pede socorro pra você. Esta semente vou colocar na palma da sua mão, seguir em frente, porque só nós temos a solução, porque o mundo, a terra, pede socorro pra você, pede socorro pra você. Então, essa letra ela é muito interessante, né, professora Cláudia, porque ela vai tocando, ela vai caminhando por diversos problemas ambientais, né? Então, ela começa falando sobre a questão de que não importa a nação, nem a cor, nem a religião, estamos na mesma guerra, então estenda a sua mão. Então, essa frase é interessante porque se o planeta estiver ameaçado, não vai importar a sua nação, não vai importar a religião que a pessoa segue, a cor, a etnia, nada, porque é o planeta que está em perigo, então a gente tem que agir coletivamente. E depois ela vai caminhando, né? Ela fala das nossas florestas, vai falando dos rios, e depois ele lança a questão de que, mas você pode fazer tudo acontecer. Essa frase é interessante porque ela leva a gente a refletir que esses problemas estão aí acontecendo, mas somos nós que vamos ter que solucionar. A gente não vai esperar que o próprio planeta resolva um problema que fomos nós que criamos, né? E isso tem tudo a ver com a nossa aula, né, professor Anderson? Porque a gente traz desde o início a questão do protagonismo, o Sim. eu empreendedor, né? A gente está falando do eu tomada de decisão, o eu mudando, o eu escrevendo a nossa história, uma história diferente. São pequenas ações que a gente começa a ter dentro da nossa casa para fazer um planeta diferente. Vamos trazer essas perguntas, professor, para o pessoal? Sim. Estou ansioso. Vamos lá. Após nós ouvirmos a música e analisar, né, diga quais foram os problemas ambientais apresentados na letra dessa música. 1 minuto para compartilhar aqui com a gente.
Então, olha só, essa letra aqui, nós já refletimos um pouquinho sobre a questão inicial da letra, mas olha o que a gente vai olhar agora. Vamos olhar cada ponto da letra, pensando aí na questão ambiental, porque a gente não ia dar spoiler para vocês. Então, olha só, como eu já disse, ele já fala sobre a questão de que não existem diferenças entre as pessoas, porque se o planeta estiver em perigo, nós estaremos juntos querendo ou não. Então, ela começa falando assim: nossas florestas, animais, todos sofrem sem saber. Já é hora de abrir os olhos, isso não pode acontecer. É interessante pensar que a floresta e os animais sofrem sem saber, porque não são eles os responsáveis pelo sofrimento deles e não serão eles os responsáveis por resolver esse sofrimento deles. No caso, somos nós os responsáveis por esse sofrimento e, infelizmente ou felizmente, seremos nós que teremos que resolver esses problemas. Depois, falou das florestas, vamos dar uma olhada agora, vamos dar um mergulho para falar dos rios. As águas dos rios já começaram a secar, problemas estão surgindo, o que era gelo hoje é mar. Então, olha só, a gente tem duas questões aí contrárias. O que acontece? A água do rio está secando, certo? Então, alguns locais, eu não sei se vocês já acompanharam algumas notícias, mas eu vi uma imagem que um lugar cheio de jacarés, aqueles jacarés do Pantanal, eles estão nadando na lama, literalmente na lama, porque a água já praticamente secou. Só que do outro lado, alguns rios, alguns mares, desculpa, eles estão aumentando, porque as geleiras estão derretendo e o nível dos mares está subindo. Inclusive, tem uma cidade lá nos Estados Unidos, se eu não me engano, é na região da Califórnia. O que aconteceu? O nível do mar está subindo tanto que eles tiveram que instalar bombas para pegarem a água do mar e voltarem de volta, porque a água subiu e já está começando a invadir as ruas. Então é como se a cidade estivesse virando uma Veneza nos Estados Unidos. E tiveram que gastar milhões de dólares para resolver um problema que nós poderíamos ter resolvido de outra forma, ao invés de ficar simplesmente postergando o problema. Porque o que o prefeito da cidade falou? Ele falou: a gente está gastando milhões de dólares agora para mandar essa água para lá, mas daqui 50 anos o nível do mar vai subir de novo e a gente vai precisar construir outras bombas. Ok, então já falamos das florestas, já falamos dos rios e dos mares, e agora ele lança o problema na nossa mão, né, professora? Mas você pode fazer tudo acontecer. Plantar é cuidar, é sempre cultivar. Essa semente vou colocar na palma da sua mão, seguir em frente, porque só nós temos a solução. Porque o mundo, a terra pede socorro para você. Então, você já plantou uma árvore? Professora Cláudia, já plantou uma árvore? Já plantei uma árvore, professor Anderson. Já plantei sim, já na minha infância e agora também já na minha idade também, né, professor? Sim, eu estava conversando com a professora Cláudia que eu tenho um pezinho de amora lá em casa. E a gente plantou num vaso, porque a gente morava no interior, então a gente tinha um terreno bem grande para a gente ter algumas árvores. A gente tinha bananeira, a gente tinha limoeiro e tal, e a gente tinha a nossa amoreira lá. Aí quando a gente mudou para a capital, pegamos a nossa amora lá, a gente fez um esquema lá, cavamos em volta dela para não matar as raízes e colocamos num vaso bem grande, e a gente conseguiu trazer a nossa árvore para a capital, porque a capital geralmente tem mais prédio do que árvore, né? Com certeza, professor Anderson, que atitude maravilhosa. O pé de amora é maravilhoso. Sim. Daqui uns dias a Sofia vai estar lá. Ixi, a gente já está comendo amora. Geleias, enfim. Isso, delícia. Mas vamos trazer aqui para o nosso contexto também, né, que após ouvir, eu acredito que vocês conseguiram fazer essa análise, Exato. tiveram essa percepção dessa música, o quanto que nós somos responsáveis pela mudança do nosso planeta, começando com pequenas atitudes. A música também, ela fala sobre essa conscientização ambiental e sobre os problemas ambientais que vêm ocorrendo no mundo. Então, essa imagem é chocante, né, professor? Nossa, 2009 é triste, né? e 2019. E vocês, sabem o que é conscientização ambiental? Já pararam para pensar nisso? Uma pessoa consciente, pessoal, é aquela que possui a capacidade de refletir sobre si mesma, seus atos e as consequências que eles trazem. O que uma simples atitude do dia a dia provoca no ecossistema local. Que impacto e descarte de lixo doméstico em um rio pode causar para a fauna e os animais aquáticos que ali vivem. Ou seja, olha o quanto que o nosso eu
protagonista, tem aí várias tomadas de decisões importantes para a gente mudar essa situação. Para ter um estilo de vida sustentável, é preciso saber o que fazer e o que não fazer. E você já pode adotar algumas medidas. Vamos ver algumas, professor Anderson? Com certeza. Quero começar hoje já. Vamos lá. Estabelecer um limite de tempo para o banho, fechar as torneiras enquanto escova os dentes, desligar os aparelhos eletrônicos das tomadas quando não estiver usando, reciclar ou separar e enviar para reciclagem materiais como embalagens de metal, plásticos e papel. Conta aqui pra gente 1 minuto para saber se conta pra gente se vocês praticam alguma atitude sustentável no dia a dia de vocês. 1 minuto para vocês responderem pra gente. Então, Muito- professor... Opa, então combinamos aqui? Isso, é o... É a sintonia, né, É a professor? sintonia. Muito bem. Então, ó, professora, o que eu faço de atitude sustentável no meu dia a dia, né? Vamos falar da gente, porque aí a gente tem que dar o exemplo, né? Então, vamos ver. Eu tenho alguns materiais em casa, às vezes é lixo, que é lixo. Aí a gente fala assim, não, isso pode não ser lixo. E a minha filha, ela tá sempre brincando com o material, por exemplo, chegou uma caixa lá. Ao invés da gente jogar fora, a Sofia inventa uma casinha com aquela caixa, ela inventa carrinho, ela inventa... Uma vez ela fez uma casinha para os gatos lá com uma caixa que chegou lá. Porque gato adora caixa. Eu não sei porque você compra uma cama para o gato, ele deixa a cama de lado, ele dorme na caixa que você comprou a cama. Não sei por que eles fazem isso. Então, às vezes são pequenas atitudes, uma luz que a gente evita de deixar acesa, um ventilador que a gente desliga quando não tem ninguém no cômodo, televisão, por exemplo, deixa desligada. Eu mesmo nem tenho televisão, então não desligo a televisão porque eu não tenho. Nossa, Então, professor, são coisas isso assim, é né? incrível. Professor Anderson, mais uma curiosidade que eu aprendo do senhor. Olha isso, hein? Muito bem, não tem televisão. Mais uma que eu levo para minha Sim. cidade. Então, são coisas assim que a gente vai fazendo pequenos passos assim, né, no nosso dia a dia que vão trazendo algum impacto, ainda que pequeno, mas vários pequenos impactos tornam-se um grande impacto, né? Muito bem. Professor, até me fez lembrar agora que eu tive uma escola que eu acompanhei o projeto de empreendedorismo, e essa escola, ela fez com que os alunos acompanhassem durante 3 meses as contas de energia da casa. Então, durante 3 meses, esses alunos monitoraram as contas de energia, fiscalizaram, diminuíram a conta, viram quanto que poderiam diminuir o valor da conta de luz e depois até se reuniam com os pais para poder mostrar o quanto que eles conseguiram reduzir. Olha o quanto o protagonismo, ele é gritante em pequenas ações. Então, é aquilo que a gente sempre fala, são pequenas ações que vai somar um tantão de mudança aí no nosso planeta. E agora ainda mais, né, pensar na conta de energia, porque a gente vai ter um escalonamento aí de aumento, então vamos focar nisso. Porque Já é um exercício, Sim. não é? São pequenas atitudes que a gente começa já, aqui a nossa aula é falar um pouco de empreendedorismo, falar do nosso projeto, mas pôr também a mão na massa, para que vocês levem isso para o contexto de vida de vocês, comecem a praticar essas pequenas ações. Pensando nisso, né, a gente vai voltar lá no nosso projeto, onde vocês lembram que na aula anterior nós realizamos a segunda parte do projeto piloto sobre o meio ambiente.
E das etapas do projeto era para escolher um dos problemas que seria alvo para que você, e também se vocês definiram as soluções. Então, de repente o problema, vou dar um exemplo, a energia da sua casa está super alta, é um problema. E aí, quais são as soluções? Economizar energia? A questão do teu lixo, será que o seu lixo está dando muito problema? Já viram a questão de catadores, o processo de reciclagem, a questão do descarte do óleo? Hoje tem empresas, né, que fazem essa reciclagem do óleo, retira na casa, faz sabão, enfim. Vocês identificaram? Porque agora a gente vai para a terceira etapa do nosso projeto. Agora, passando para essa terceira etapa, nós temos que definir quem são as pessoas que sofrem as consequências do problema identificado. Então, por exemplo, se eu identifiquei que a minha conta de energia ela está muito alta, quem são as pessoas que estão sofrendo essa consequência? É o papai e a mamãe que está lá pagando essa conta de energia. Então, quais os benefícios essas pessoas alcançarão com as soluções propostas? Ah, eu vou economizar energia. Qual vai ser as soluções propostas aí? Diminuição desse custo, papai e mamãe vai economizar aí dinheiro na hora de pagar essa conta, tá? Então, descobri que eu posso de repente vender latinha. Então, olha lá o tanto que você está contribuindo para que isso ainda gere renda para a sua família. Quais os comportamentos empreendedores serão necessários para a realização dessa terceira etapa? Conta pra gente aqui no chat. Nós estamos falando de planejamento, comportamento e agora também a gente está falando da mão na massa. Quais são os comportamentos que vocês vão precisar para realizar essa terceira etapa? Conta aqui pra gente, 1 minuto. Professor Anderson, quando a gente fala de comportamento empreendedor, a gente sempre começa as nossas aulas identificando quais são essas atitudes empreendedoras, quais são esses comportamentos empreendedores. Então, a gente tem aqui alguns comportamentos importantes, a questão de metas. O quanto vocês querem reduzir essa conta de energia? Quanto vocês querem fazer vendendo esses materiais reciclados? Então, metas. A questão do planejamento e monitoramento sistemático, é monitorar, não é deixar a conta, estou dando o exemplo aqui da conta de energia, mas é receber essa conta de energia, ver no relógio de fato quanto foi gasto, monitorar todas as ações. Persistência, não é, professor? Vezes, né? Com olha certeza. Só uma vez, esse mês a gente reduziu, tá bom. Né? E já ir partir para o esquecimento, Isso. né, professor? Porque aí não é persistência, é teimosia. Estou isso. sendo teimoso aqui numa atitude. Então, quais os outros comportamentos que a gente vai lembrar aqui? A questão do comprometimento. Você está assumindo essa responsabilidade, você identificou quais são os problemas, você identificou quais são os problemas que precisam ser resolvidos, e aí você vai se comprometer com você e vai se comprometer também com a sua família, com a sociedade, com a sua vizinhança, ou seja, em todo o seu redor. Bom, pessoal, estamos chegando aqui nessa atividade do nosso encontro. Como atividade desse encontro, vocês vão elaborar a terceira etapa do projeto piloto sobre o meio ambiente. Vocês vão enviar essa parte do projeto já com pesquisa que vocês fizeram, quais são as soluções, quem serão as pessoas que serão beneficiadas com esse projeto. Então, a gente lembrou do papai, da mamãe, que vai aí economizar uma grana. A gente falou também de levantar renda. Quem serão as pessoas que serão beneficiadas nesse momento?
manda para madailda.l@sebraesp.com.br. Reciclar, pessoal, é uma atitude ecológica que contribui para a sustentabilidade. Lembrando lá dos 3 R's, né? As atitudes ecológicas que contribuem para a sustentabilidade são os chamados 3 R's. Pratique o R de reduzir, pratique o R de reutilizar e pratique o R de reciclar. Pratiquem, pessoal, essas atitudes ecológicas e contribuam para a sustentabilidade ambiental. Nesse encontro, nós recapitulamos as etapas que devem ser seguidas para a elaboração do projeto. Sabemos que é preciso identificar um problema ou necessidade, estabelecer estratégias para solucionar a questão, planejar e organizar a realização das ações necessárias e acompanhar o resultado das ações realizadas. Nessa aula, vocês definiram quem são as pessoas que sofrem com o problema identificado e quais seriam os benefícios que alcançariam com a solução proposta. Na próxima aula, nós vamos partir para a 4ª etapa do nosso projeto. Até mais, pessoal. Não esqueçam de avaliar a nossa aula e mandar esse projeto também para anamariab@sebraesp.com.br. Até mais, pessoal.